Olá, gente, tudo bom? Eu sou o professor Max, tá? E eu vou acompanhar vocês juntamente com a professora Elizabeth, tá? A gente é do departamento de estatística e a gente vai estar responsável pela disciplina de probabilidade estatística 1 para engenharia de produção, ok? A disciplina é bem tranquila e bem útil para vocês. Eu sei porque o meu mestrado é em engenharia de produção, então eu sei o quanto a estatística é importante para a engenharia de produção, ok? Então aqui ó, a gente vai pegar a disciplina de probabilidade estatística para engenharia de produção e a gente vai ver basicamente esse conteúdo programático que está na ementa de vocês, tá? Eu vou começar com conceitos iniciais, tabelas e gráficos, medidas de posição e de dispersão, distribuição de frequências, álgebra booleana e simbologia lógica, só uma introduçãozinha para a probabilidade, variáveis aleatórias discretas e contínuas e principais variáveis aleatórias. A gente vai ver as principais de cada nicho, né, das contínuas e das discretas, ok? Então, a referência que eu utilizei foram essas duas, a do Bussabi e a do Fonseca. A do Fonseca está na ementa do curso de vocês, aliás, está no PPC do curso de vocês. E essa da Estatística Básica, que é um livro muito bom que eu já costumo utilizar. Então, coloquei essas duas, mas qualquer livro de introdução à estatística, estatística básica, aplicada, ele vai ter os conteúdos mínimos para vocês, certo? Pois bem, o que é estatística? Né? A gente está na disciplina de probabilidade estatística. Probabilidade ela é mais intuitiva, mas o que é estatística? Bom, eu coloquei aqui dois conceitos, que vai ser, por exemplo, no primeiro, de Pimentel e Gomes, de 2009. Vai ser a matemática aplicada aos dados de observação. Antigamente, a estatística ela era tida como uma ciência atrelada à matemática. Então, era como se fosse uma linha de pesquisa da matemática. Tanto que em alguns departamentos, não é departamento de estatística, são chamados de departamento de estatística dentro da matemática. Então, por exemplo, em Fortaleza, na UFC, lá é departamento de estatística e matemática aplicada. Em outros, só matemática aplicada. Por quê? Ela é uma estatística que utiliza ferramentas, técnicas e meios, né, para pegar um banco de dados, fazer a coleta, organização, a descrição desse banco de dados, analisar através de alguma técnica mais específica e interpretar os dados de forma numérica principalmente, ok? Então basicamente esse conceito que eu falei já está de Barbeta e colaboradores de 2010, tá? E hoje a estatística ela já se desvinculou da matemática, ela já é considerada uma ciência, né, que trabalha nesses nichos aí de coleta, organização até interpretação de dados. Então ela é muito útil nesse sentido e pode ser utilizada em várias áreas, né, desde saúde, economia, tudo isso você pode utilizar a estatística. Por exemplo, empresa farmacêutica. Então, quando você propõe um novo remédio, você não pode simplesmente fazer a fórmula e lançar o medicamento. Não. Você tem que validar a eficácia daquele medicamento. De que forma? Métodos estatísticos. Então, você pega a estatística e utiliza para, estatisticamente, né, validar e afirmar se o seu medicamento ele é mais eficiente do que os que já tem no mercado. Por exemplo, o tempo de resposta, se é mais rápido, se ele age mais rápido, se tem menos contraindicações, certo? Pesquisa eleitoral aí é um exemplo bem clássico, né, de que a cada 2 anos a gente tem o boom, né, da estatística com aqueles níveis de confiança, margem de erro. Então ela serve para estimar a proporção que aquele candidato vai ter de aceitação, que ele vai ter dentro do nicho que ele vai estar sendo avaliado, né? Então se você estiver avaliando um prefeito, então você vai lá naquele município, faz a avaliação e vê a proporção de aceitação daquele candidato, né? Levantamento de receita e despesa de uma empresa. Então, para vocês, isso aí vai ser extremamente útil. Você pode levantar os gastos, saber onde é que está gastando mais, está gastando mais com a parte logística reversa, com a parte de demanda, com a parte de matéria-prima, se está gastando muito e está estocando e não está utilizando. Então, tudo isso, quando as indústrias ou empresas de grande porte elas utilizam estatística, elas conseguem otimizar, né, a utilização dos recursos e minimizam, né, os custos envolvidos em toda a produção, né? Outra ideia, pesquisa de mercado. Então, você, por exemplo, vai colocar uma
franquia de uma loja. Então você vai ver se vale a pena colocar, por exemplo, no shopping, que tem um aluguel caro, você vai ter uma boa aceitação, você vai estar numa localização boa. Então você coloca perto de um centro comercial que vai ter um maior atrativo, então você faz uma pesquisa na região para saber se aquela sua franquia ela vai ter aceitação naquela região, né? Na indústria é extremamente utilizado, né? Foi a área do meu mestrado, foi em controle de qualidade. Então, você usa muito controle de qualidade na produção. Isso aí você faz em tudo, né? Você faz desde setor têxtil, setor metalúrgico, em trabalhos com plástico, tudo que você possa imaginar, a gente pode utilizar a estatística para estar monitorando. Então, garrafa de 2 litros, uma garrafa PET, você tem que monitorar o diâmetro da rosca. Se o diâmetro estiver fora dos limites de controle, ele não vai encaixar perfeitamente, não veda o gás. Então, tudo isso a gente utiliza para fazer o monitoramento do processo através da estatística. A vantagem, né, é que você consegue, com técnicas rápidas, ter um retorno tão rápido quanto e com baixo custo. Então, tudo isso eu vou mostrar mais à frente, tá? Instituições públicas. Aí, em instituição pública, você pode ter estatística em qualquer área. Economia, tá? Saúde, educação. Eu trabalhei já na Secretaria de Educação de Fortaleza, como estatístico. Então a gente trabalhava para ver onde é que estava tendo demanda de mais professores para alunos especiais, onde é que estava tendo maior índice de reprovação. Por quê? Quando você identifica o problema, você consegue atacar melhor. Então você consegue resolver no lugar certo. Então, por exemplo, se eu colocasse um professor para alunos especiais, uma escola que já tem dois, e deixasse outra vazia, não teria essa informação. Então, ia deixar uma escola sem esse profissional e outra com a quantidade alta, e não eles podiam estar trabalhando de forma mais eficiente, né? Então, por exemplo, colocando um ou dois de acordo com a quantidade de alunos que tem, né, necessidades especiais. Na saúde, você vai ver onde é que tem necessidade de instalação de uma, por exemplo, de uma UPA. É, Na economia, você pode estar trabalhando com qual setor da economia está trazendo mais retorno, se é o da indústria, se é o da produção, se é o comércio em si, onde é que está trazendo mais receita, qual que imposto que ele está absorvendo mais. Então tudo isso a gente pode utilizar e tem vários, né? Se vocês forem pensar bem, estatística aí está em todo canto, né? Desde ciências políticas, história, né, pedagogia, tudo isso utiliza estatística. Mas a gente tem que ter cuidado, tá? Porque a estatística ela tem alguns problemas que a gente tem que pesar, tá? Então, por exemplo, amostras pequenas e não representativas. Nem sempre a amostra pequena ela é não representativa, tá? É por isso que eu coloquei até para gerar essa polêmica. Porque o que é uma amostra não representativa? O que é uma amostra? É uma parcela da população. Então, ela tem que representar bem a população. Se você não conseguir, através da amostra, representar bem a população, ela não é representativa, porque você não vai estar analisando toda a fonte de variação presente na população. Tá? Se a amostra for pequena, provavelmente ela vai ter esse problema, mas se a população tiver uma baixa dispersão, a gente consegue com uma amostra pequena, né, ter bons resultados. Então, certo? Números imprecisos também é outro problema. Você faz a pesquisa, tem uma margem de erro, mas você não consegue estimar com precisão aqueles dados. Então, por exemplo, a proporção de um candidato ser aceito, dele ganhar a eleição 2020, né, para prefeito, a proporção de um candidato é 52%. Né? Mas quem disse que aquele 52% ele é de fato? Mesmo com a margem de erro, você não sabe se a amostra foi boa. Então, tudo isso você tem que pensar e avaliar, né? Antes da gente fazer toda a pesquisa, a gente faz um delineamento amostral bem delicado para pegar uma amostra bem representativa. Perguntas tendenciosas. Então, até na hora de elaborar o questionário, a gente tem que se atentar à forma que a gente vai fazer as perguntas. A gente sorteia a ordem dos candidatos. Tudo isso é feito para tentar tirar o viés da pesquisa, tá? Gráficos enganosos, cuidado com as distorções de escala. Às vezes, uma escala diferente você consegue passar uma impressão totalmente diferente daquele gráfico, e distorções deliberadas, que é a mais comum, né? Você ver um gráfico, um resultado e não ter uma interpretação boa, você puxar para um lado mais da área que você está trabalhando. Então é você colocar um viés, né? Então o estatístico ele tenta ser tão imparcial quanto um jornalista. Ele tem que mostrar a notícia. Se é boa ou ruim, tem que mostrar. A gente não pode ter um viés, tá? Tem que ser bem ético e técnico, ok?
Então o exemplo é bem simples, ó, numa sala contendo 100 alunos, sendo 60 homens e 40 mulheres. O professor afirma que os homens se saíram melhor porque 40 homens foram aprovados pela média, enquanto 35 mulheres foram aprovadas. Então 45 homens, 40 aprovados, né, e 35 mulheres aprovadas. A gente não pode dizer que os homens se saíram melhor só porque 40 e 35 são valores de modo que o 40 é maior que 35. Então, olha, se a gente for analisar percentualmente, né, a gente vai ver aqui, ó, dos homens, a taxa de aprovação ou a proporção de aprovados foi de 66,7%. Enquanto nas mulheres, mesmo sendo uma quantidade menor, foi de 87,5%. É lógico, mas existe esse erro ainda. Eu já percebi isso e não é coisa antiga, é coisa recente que a gente detecta esse tipo de leitura dos dados. Então, um banco de dados bem simples desse, você não teria que ter uma conclusão equivocada dizendo que os homens se saíram melhores que as mulheres, tá? Então, a gente vai aprender também algumas medidas no curso para avaliar, né, da forma mais imparcial qual que é o melhor indicador, se é a média, se é uma mediana, certo? Para medida de localização, medida de dispersão, tudo isso a gente vai ver no curso, tá? Então a estatística ela se divide em duas partes, né? É a estatística descritiva ou dedutiva e a indutiva ou inferencial ou inferência estatística, tá? Então lembram muito a matemática. A matemática ela tem a dedução e a indução. O que é a dedução? É quando você tem um caso geral para o particular. Então vejam esse exemplo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Então estou saindo do geral para o particular. Se todos os homens são mortais, então Sócrates é homem, ele é mortal. Tá? Isso é na dedução. Então, a estatística descritiva ou dedutiva, ela trata da apuração, tá? Apresentação, análise e interpretação dos dados observados. Então, ela descreve amostras ou as amostras ou uma população. Então, é como se você pegasse a amostra e plotasse um gráfico. Então, o que você vai estar falando? Você vai estar falando daquele universo, daquele pequeno universo. Se você tiver uma amostra de tamanho 20, você vai falar daquela amostra. Você só vai deduzir, descrever aquela amostra. Por isso que na ementa vocês vão ver lá, PPC de vocês, que tem a parte de estatística descritiva. Então, a gente vai construir os gráficos para exibir o resultado dos dados que vocês têm. A gente vai calcular medidas para sintetizar a informação, tá? Basicamente isso, estatística descritiva. Medidas de tendência central, dispersão, construção de gráficos, tabulação, tudo isso, tá? Já a estatística inferencial ou indutiva, ela faz, assim como a indução na matemática, ela sai do particular para o geral. Então veja esse exemplo. O cobre é condutor de eletricidade. Ouro, ferro, zinco e prata também são. Então, todo metal é condutor. Então eu saí do cobre, extrapolei um pouquinho para o ferro, para o zinco e para a prata, né? Que também são metais e também são condutores. E eu disse, pela afirmação da inferência, que todo metal é condutor, ok? Que é o que a gente faz na prática na estatística. A gente pega uma amostra, ou seja, é um caso particular do geral, que quem é o geral? A população. Então a gente extrapola o resultado dessa amostra para a população, que é o que acontece na pesquisa eleitoral. Você não pergunta a toda a população. Se eu estiver avaliando a eleição para prefeito de Teresina, por exemplo, minha população seria o quê? Todos os cidadãos, né, que votam no município de Teresina, ok? Que são passíveis de votar, né? Entre 16, acima de 16 anos até não tem limite, né? Não tem limite superior. Então, esse seria meu universo. Então, eu não vou pegar toda a população, porque o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma demanda altíssima de recurso, porque vai ser muita gente, de tempo, tá? E principalmente de tempo e recurso, né? E custo. Vai ser muito alto. E com a inferência, não. A gente pega uma amostra, dessa amostra a gente tem um resultado, desse resultado a gente infere para a população, ok? Que é a diferença do censo, né? Então a inferência ela veio para solucionar esse problema do censo. O censo é uma ferramenta excelente do IBGE, né? Então o que é que o censo faz? Ele, em tese, a cada 10 anos, ele coleta toda a informação da população brasileira, né?
e faz um levantamento em vários aspectos, educacionais, socioeconômicos e tudo isso, né? Então ele faz isso a cada 10 anos. A cada 10 anos ele começa a realizar um censo. Então é 2020, 2030, 2040, 50. E de 3 em 3 anos ele usa a informação do censo no estágio zero, por exemplo, 2020. 2023 ele atualiza com estimações demográficas, valores, por exemplo, de taxa de natalidade, de mortalidade. Ou seja, ele não vai pegar toda a população de novo, mas ele vai, com base nos nascimentos, nos registros de óbitos, né, ele vai conseguir estimar a população em 2023, ok? O problema do censo ele é muito bom, obviamente você tem acesso a toda a informação da população, mas ele demanda muito tempo, não é à toa que ele dura 10 anos, né? Então o tempo para isso é muito alto. Então se você quer um resultado mais rápido, é inviável fazer um censo, lógico. É lógico que você vai pesar sobre a população de interesse. Então, se eu for pegar uma população de 2.000, por exemplo, os alunos de engenharia de produção, vale a pena fazer o censo? Até vale. Por quê? Porque eu tenho um registro de todos os alunos, todos eles eu sei o SIGA, do SIGA eu consigo pegar o contato, o e-mail, tenho acesso. Diferente da população que tem um país com as dimensões do Brasil, que você demanda muito tempo para pagar um recenseador lá do IBGE para ir lá na Amazônia, numa região isolada. Então ainda tem muitas regiões, tanto isoladas como isoladas e de difícil acesso, né? Então o censo, ele pega toda a população, então ele é puramente descritivo. Ou seja, você não vai inferir. Por que você não vai inferir? Você não tem amostra. Você já tem a população aqui, então você só vai descrever o comportamento dessa população. Você não precisa pegar uma amostrazinha e inferir para a população, tá? E o erro é praticamente inexistente. Eu boto esse praticamente entre aspas porque, em tese, você pega no censo toda a população, então não teria erro. Por exemplo, a média da altura da população brasileira. Se você tem toda a população, calcula a média da altura, então em média a altura é 1,70 m. Não tem erro. Mas por que eu botei praticamente? Porque na hora você vai, você não leva uma treina, então você não leva perfeitamente. Eu, por exemplo, nunca fui entrevistado por um recenseador do IBGE. Então, por exemplo, aí já gera um erro, porque eu não fui entrevistado. Ah, é uma pessoa, a informação é irrelevante. Mas assim como eu, várias pessoas também não foram. Então, por isso que eu coloquei esse praticamente aí, tá? Bom, então, dada essa introduçãozinha, vamos para alguns conceitos úteis que a gente vai precisar aqui no curso, tá? A gente vai começar bem básico, por isso que é importante essa aula gravada, porque é bem simples e tem uma maior flexibilidade de horário, né? Então, população, o que é o conceito de população? É a totalidade dos elementos e características comuns pertencentes ao universo sobre o qual se deseja estabelecer conclusões, exercer ações. Então, por exemplo, quero saber o IRA dos alunos de engenharia de produção. Quem é a população? Todos, no caso da UFP, né? Todos os alunos regularmente matriculados no curso de engenharia de produção nesse momento. Então, quem é do curso de engenharia de produção nesse momento, eu vou querer saber a altura, por exemplo. O IRA, saber renda familiar, tudo isso. Então, posso traçar o perfil e essa vai ser minha população. Essa população ela pode ser finita e infinita. A população finita é a população onde se consegue contar todos os elementos, né? Ou seja, eu posso um número limitado de elementos. Esse exemplo que eu acabei de falar é um exemplo de população finita. Eu sei quantos alunos tem no curso de engenharia de produção, eu tenho acesso a todos. O infinito é o contrário, quando você não consegue, tá? Por exemplo, jogada sucessiva de uma moeda. Eu posso fazer isso infinitamente, ficar jogando moeda, né? Então não vou conseguir as células de um corpo. Você pode pegar uma amostra, o que é feito geralmente. A gente pega uma amostra e a partir dessa amostra a gente tira os resultados. Por exemplo, a amostra de sangue. Então, eu não vou pegar todo o sangue de uma pessoa para fazer um exame. Eu posso fazer só uma pequena amostra daquele universo, né? A amostra. Aí a amostra ela já é o quê? Um subconjunto dessa população. A população é o todo e qualquer subconjunto dessa população é uma amostra. Eu coloquei esse exemplo aqui com três figurinhas, né? Uma estrela, um girassol, uma flor, um sol, não sei o que é isso, e um retângulo. Então aqui, ó, o que seria um exemplo bacana de uma amostra? Uma amostra que tivesse, que contemplasse todos esses níveis de dispersão, ou seja, uma amostra que contivesse, que contenha, né? A estrelinha, o retângulo e o sol, tá? Então, um exemplo. Estudo sobre minério de ferro natural exportado por um navio. População, todo minério de ferro a ser exportado. Amostra.
parte desse minério de ferro a ser exportado. Isso acontece muito na engenharia de produção. Você recebe um lote com 20 mil rolhas metálicas, utilizado para vedar refrigerante, né? Aquelas garrafas de vidro. Então você recebe um lote muito alto. No controle de qualidade você não vai fazer inspeção em todas as peças, porque você vai ter muito tempo. Então vai ser ruim para quem está entregando e para quem está recebendo. Então o que, que é feito? Você faz a inspeção, pega um lote específico, faz uma amostragem em cima daquele lote e faz o controle de qualidade daquelas peças. Então a partir de, por exemplo, 20% de peças defeituosas dentro de um lote, que já tem, dentro do lote já tem a margem, né, de peças defeituosas, nenhum processo de produtivo ele é perfeito, tá? Vocês vão ver isso em controle da qualidade. Mesmo sendo bem controlar a temperatura, a eletricidade, tudo isso, mesmo assim ainda tem uns desvios, né, uma dispersão na produção, tá? Então, a amostra seria parte desse minério a ser exportado, né? Outra, estudo sobre os alunos da disciplina de Probabilidade e Estatística da UFP 2020.1, que é a população, todos os alunos matriculados na disciplina, nesse período nesta universidade. Amostra, por exemplo, 50% dos alunos de estatística, escolhidos aleatoriamente. Então, essa amostra, além de contemplar uma pequena quantidade, não necessariamente uma pequena, mas um subconjunto dessa população tem que ser escolhido aleatoriamente. Vocês vão ver isso na parte de amostragem. Tá? E o que é amostragem? Então, eu tenho a população, o todo, a amostra um subconjunto e a amostragem é o como, de que maneira eu vou extrair essa amostra dessa população. Tá? Então tem algumas formas, os dois grandes nichos são probabilístico e não probabilístico. Eu vou ver com a professora Elizabeth se eu vou até a parte de amostragem ou se ela já vai continuar. Mas é um assunto mais na frente. Tá? Nessa amostragem probabilística, a gente usa técnicas que possibilitem a gente fazer uma escolha aleatória dos indivíduos. Então, se eu pego os alunos de engenharia de produção, né, de probabilidade estatística semestre 2020.1, digamos que sejam 30. Essa é a minha população. Eu quero fazer um sorteio de 10, então eu pego aleatoriamente 10 indivíduos. Então, por que probabilístico? Porque eu sei a probabilidade de cada um ser sorteado. Mesmo que seja com ou sem reposição, eu vou conseguir calcular. E eu vou conseguir fazer de forma aleatória o sorteio, né, a captura desses elementos para compor minha amostra, certo? E a não probabilística é o contrário, né? Quando você não tem essa informação. Então, geralmente são amostras que você pega ali os indivíduos de forma voluntária, de forma intencional. Por exemplo, eu vou escrever um livro aqui na parte de estatística e quero fazer uma amostragem de pessoas que entendam da área. Então, não vou sortear aleatoriamente na UFP os professores que podem fazer uma avaliação técnica do livro. Eu vou direto em uma pessoa que entenda da área, na parte de estatística. Estou trabalhando com, por exemplo, diabetes. Primeiro, a pessoa não é obrigada, fazendo o sorteio, ela participar. Então, eu vou pegar aquelas que se manifestarem ou que manifestarem interesse em participar. Vamos testar uma droga para uma doença que até então, por exemplo, não tem cura. Então, eu vou pegar aqueles indivíduos que têm disponibilidade para se submeterem àquele tratamento. Ok? Então, são amostras basicamente intencionais. Eu não vou fazer um sorteio aleatório. Eu nem sei as pessoas que têm aquela doença. Então, eu vou só disponibilizar. Eu vou fazer uma pesquisa disso aqui para testar esse medicamento. Quem quer? Aí eu vou no hospital, vejo quem tem, eu posso entrar em contato, mas enfim, é intencional, tá? Bom, então para essa primeira parte eu acho que a gente vai parar por aqui, depois eu começo a falar de experimento aleatório. Já é um conceito que eu vou utilizar para a parte de variáveis aleatórias, beleza, gente? Então eu vou colocar esses materiais seja por meio de um link ou do próprio arquivo, e a gente vai mais para frente marcando aulas para tirar dúvidas quando estiver mais próximos, mais perto da avaliação, ok? Beleza, gente?